Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje eu vou fazer um programa aqui um pouquinho diferente. De vez em quando, você sabe, eu convido uma pessoa especial, uma pessoa que tem uma vivência muito grande no esporte, para ilustrar o nosso trabalho. E neste final de ano agora nós vamos selecionar vários desses elementos importantes, que eu considero importantes, para nos ajudar a fazer o programa aqui e de outra forma valorizar o nosso trabalho, para que você possa conviver também com essa história bonita. Hoje eu estou trazendo aqui um cara que eu gosto muito dele. Considero um treinador de alta capacidade técnica, um cara que se aprimorou, que estudou, que fez todos os cursos da Confederação Brasileira de Futebol. Hoje tem a licença Pro, que é a licença que a CBF dá para ele trabalhar em qualquer time do Brasil e pode trabalhar até fora do Brasil. Estou falando do Marcelo Albino. Grande abraço, obrigado pela sua presença aqui, Marcelo. E me sinto honrado com a sua presença, porque o que eu falei é verdade, te considero um profissional altamente capacitado, um cara que eu gostaria de ver figurando em grandes equipes do futebol brasileiro. Obrigado pela sua presença e primeiro eu queria já começar falando do vulcão. Que bucha que você pegou, hein, Marcelinho? Ailton, obrigado, né, mais uma vez pelo convite, né, a gente vem sempre com muito prazer, sempre participar dos programas que você está sempre comandando, com muita qualidade, muita sabedoria, com maestria, né, então, de forma alguma, eu poderia recusar, isso para mim é uma convocação, né, sempre estar vindo no programa contigo. E com relação ao vulcão, né, foi um convite que o presidente Alessandro Gaiga me fez. E eu estou num período agora, família, né, que eu preciso resolver algumas questões familiares, haja vista que a minha esposa ela está grávida, então nós já tivemos 2 gestações mal sucedidas por conta de que às vezes eu estava longe, não conseguia dar um suporte mais adequado para ela. Então eu resolvi estar esse período após a minha saída lá do Avaí, na Série B do Campeonato Brasileiro, de estar um pouco mais perto aqui, acompanhando, dando todo o suporte que ela precisa para que a gente possa ter sucesso nessa gestação. E aí dentro disso o Alessandro me fez o convite, eu acabei que aceitei, pelo Alessandro também, porque eu sei que é uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, e que pegou o clube com vários problemas, inclusive financeiros, e está sanando essas dívidas todas. E também pela história, né, que eu já tenho no próprio clube, né, eu tenho uma certa gratidão, né, pelo clube e também pela torcida do Vulcão, e aí resolvi fazer esse trabalho. A gente sabia das dificuldades, que o elenco tinha as suas limitações, teve vários problemas durante o percurso de pré-temporada, período competitivo, troca de treinadores, jogadores que estavam no clube foram embora, e eu praticamente fui pegar o elenco que resolveu ficar, né? Mas o que eu falo sempre para os atletas, nós temos 2 opções: ou a gente cruza o braço e reclama da situação, ou a gente simplesmente encara a situação e tenta fazer o nosso melhor trabalho. Haja vista que você mostra o teu valor quando você não tem as peças suficientes, não tem a estrutura necessária para que você consiga desenvolver o teu trabalho, e mesmo assim você consegue mostrar o trabalho. Para quem entende de futebol e para quem acompanhou os nossos treinos, os nossos jogos, primeiro, eu tive poucos treinamentos pela demanda da quantidade de jogos um atrás do outro para poder organizar a equipe. E mesmo assim... A própria reposição de peças também, né? Durante a reposição de peças, nós tivemos problema com cartão, né? Com lesão. E mesmo assim nós conseguimos fazer um grande trabalho, dar um padrão de jogo para a equipe, porque quando eu peguei a equipe, infelizmente, ela não tinha um padrão de jogo, né? Você assistia ao jogo, para quem entende, não via os comportamentos de jogo bem trabalhados na equipe, né? Todos os comportamentos, e mesmo com as limitações técnicas e até a nível de experiência dos atletas, eles conseguiram fazer o melhor deles dentro da limitação que eles tinham e dentro do pouco tempo que a gente tinha para trabalhar. Então, assim, fiquei satisfeito pela entrega dos atletas, pelo que eles se dedicaram, tanto eles quanto a comissão técnica, de tentar abraçar a nossa ideia, de tentar pegar o nível de organização que a gente gostaria para a equipe, porque você tendo uma equipe mais organizada, você consegue dar um passo muito à frente e você consegue bater de frente com quem tem um time muito melhor do que o seu no papel e uma estrutura muito melhor. Haja vista que os nossos jogos, nós fizemos grandes jogos, e aí o fator falta de experiência em alguns jogos, né, por parte dos atletas pesou bastante.
mas isso fez com que a gente conseguisse mostrar o nosso real valor, o meu real valor como treinador, né? Porque nós conseguimos tirar dos atletas aquilo que ninguém estava conseguindo tirar. Então organizamos estrategicamente, taticamente a equipe e organizamos mentalmente também, porque eram os atletas que estavam desacreditados, desmotivados, e a gente conseguiu recuperar o ânimo e a motivação deles. E a gente percebeu isso, viu, Marcelo? Porque antes de você chegar, a gente via alguns jogadores de boa qualidade técnica, você via que o menino estava meio perdido. Sim. Eu vi jogo que eu não conseguia definir a posição do cara. Certo. Se ele era lateral, se ele era zagueiro. Às vezes até taticamente o cara faz um papel ali, mas toda hora o cara tá perdido, não sabe quem ele marca, você vê que tem uma deficiência. E primeira hora que você chegou, eu falei, Marcelinho comprovou para mim, ele é louco mesmo, né? Só que depois eu vi que você chegou com a mão apaziguadora, Sim. Com o conhecimento técnico, com o domínio de grupo que você tem, e de fato a casa ficou arrumadinha, cara. Eu até, em algum momento, eu cheguei a falar o seguinte, o time se organizou, taticamente o time estruturado agora, só que a força técnica do time não é a mesma, por exemplo, num Guarani de Divinópolis, não. Até num Vila Real, quando estava com o grupo todo formado, Tupinambás. Tinha essa diferença técnica. E aí não tem milagre, né, Marcelo? Sim, justamente. Assim, a gente tenta igualar, né, essa disparidade que estava até grande técnica e a nível de investimento também, né, que as outras equipes fizeram. Haja vista que as equipes que se classificaram para a fase seguinte são as equipes que realmente mereceram, fizeram todo o investimento, fizeram todo o seu planejamento e seguiram ele a contento, né, não tiveram os mesmos problemas que nós tivemos. Mas a gente tentou igualar, né, com organização e com motivação. Então isso aí nós colocamos na cabeça dos atletas e eu, em momento algum, durante a competição, eu fiquei me queixando de um ou outro atleta que estava ausente do próximo jogo por cartão ou por lesão, ou algum atleta que a gente queria contar e nem foi inscrito, teve que voltar embora para trás, ou atleta que estava inscrito e por um outro motivo não pôde nos ajudar. Eu não fiquei de braço cruzado, porque eu, como comandante, como um líder, se isso eu prego para os atletas, eu tenho que dar esse exemplo. Então, em momento algum, eu fiquei lamentando, e sim trabalhando com o que me restava, né? E a gente tentando adaptar os atletas numa situação, numa outra, organizando. Então, para jogo nenhum, inclusive o jogo de estreia, que eu tive só 3 treinamentos, nós fomos para o jogo já mais organizado, sabendo o que tinha que fazer, né? E aí foi uma progressão. Quanto o Guarani, nós tivemos uma melhor consistência defensiva do que a equipe vinha tendo, um padrão defensivo, mas com a bola a gente não foi bem, a gente estava rifando bola, perdendo toda hora. Em alguns momentos era mérito do adversário, porque fazia uma pressão imediata após perda em qualquer setor. E em outros momentos também uma falta de confiança, de costume da gente pegar essa bola e trabalhar com mais calma. Evoluímos contra o Vila Real, que foi logo o seguinte, mantivemos a consistência defensiva, melhoramos com a bola no pé, mas continuamos pecando no último terço. E aí no jogo seguinte, contra o Inter de Minas, nós mantivemos essas qualidades que a gente adquiriu e demos um passo à frente, que era melhorar o último terço, definir um pouco melhor, né, e ser um pouco mais agressivo em cima do adversário. Já visto que a gente teve chance de ganhar o jogo contra o Inter de Minas, mas infelizmente a gente não conseguiu, né, tivemos aquele gol relâmpago lá, mas a equipe foi crescendo, né, teve uma evolução. Aí teve o jogo que, contra o Inter de Minas, nós fomos com 8 desfalques, comparado com os jogos anteriores. Sim. Não ficamos lamentando, simplesmente o que me sobrou. Vamos trabalhar com o que tem. Você mostra que você é bom, que você é competente, com o que você tem na mão. O curioso que ali Com parece que foi o tem na melhor mão. jogo seu, né? Foi o nosso melhor jogo. Jovens jogadores Isso. entrando ali. Esse menino Célio Júnior, né? Sim. Ele entrou nesse jogo aí e deu conta do recado, né, Marcelo? Então, se você for ver a média de idade nossa, entre 18 e 19 anos da equipe. É um campeonato praticamente, um sub-23, mas Aquela não sei zaga do sub-20. jogo contra o Inter, você jogou com... Os dois de 17 anos. Os dois não davam 34 anos, né? É o Kekel e o Célio, né? E assim, nesse jogo nós tivemos 7 jogadores de Poços de Caldas sendo titulares da equipe. E nesse último jogo nós tivemos 2 jogadores de Poços de Caldas que fizeram os 2 gols do jogo, né? Só que assim, a gente sabe que é um trabalho de médio e longo prazo do Vulcão que ele vem fazendo desde as categorias de base. Tem menino que estava no sub-17 do Vulcão que estava no profissional comigo agora, jogando. Esse Célio é um, o Léo Soc, volante é outro, tem demais outros jogadores. E no sub-20 tem alguns jogadores do 20 que estão no profissional conosco. O Matheus é da cidade, não? O meia? O Matheus... O 8. O Correia, Matheus Correia, é da cidade. É da cidade. O outro menino também que joga fazendo 10 ali, o Ramon. Ramonzinho. Também é da cidade.
Sub-20 também, do Então clube. tem uma pleiade de garotos aí que pode ser aproveitado, mas tem que fazer um trabalho bem feito, né, Marcelo? Justo, tem que fazer um trabalho de médio e longo prazo com eles, porque eles têm muita coisa a se desenvolver, né? Eles pegaram uma situação, teoricamente, uma bucha também, mas para eles foi excelente, porque já começou ali a trabalhar com eles e também mostrar para eles como funciona o ambiente profissional. E quando eu cheguei no clube, tinha algumas questões extra-campo que estavam respingando o nosso trabalho dentro do campo. Então, conforme eu cheguei na minha primeira entrevista, eu falei que eu ia ter que fazer um trabalho de manager, né, não só de treinador, mas sim fazer um trabalho de fora para dentro do campo também, para a gente poder começar a colher alguma coisa ali dentro do campo. Isso foi feito, a gente foi organizando algumas coisas com os próprios atletas, algumas outras com a diretoria, e eles tentaram fazer o melhor deles e dar a condição pra gente. Tem jogador que não tem jeito de fazer esse trabalho, né? O Israel, por exemplo, lamentavelmente, ele deu uma pisada na bola, teve 2 expulsões em 3 jogos, né? Fica complicado. Mas isso é uma história que eu não quero nem comentar aqui com o Marcelo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pro primeiro bloco de intervalo. Daqui a pouquinho o Marcelinho vai falar um pouquinho da carreira dele para nós. Uma carreira linda, né? Que eu acompanho desde o começo. Eu não lembro se você foi trabalhar, saindo daqui, se você foi para Velo Clube, São Carlos, Ponte Preta. Depois você fala para nós. Sim. Até já, então. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte. O nosso convidado hoje aqui é o Marcelo Albino, técnico de futebol, licença Pro da Confederação Brasileira de Futebol. Um orgulho, né, para nós aqui de Poços de Caldas. E eu me lembro lá do começo do Marcelinho, mas ele vai dizer para nós, quem te deu a primeira oportunidade, Marcelo, para trabalhar em clubes de futebol? Então, na verdade, eu tive a primeira oportunidade, foi aqui em Poços de Caldas, na Caldense, né? Na época era o presidente Albert Nogueira Mareca, e me fez o convite para ser treinador da categoria Mirim, né? Na época, eu trabalhava com escola de futebol. Você já era formado em educação física? Sim, não. Já era assim, porque foi em 2005, eu comecei em 1999, fazia um ano que eu tinha terminado a faculdade. E aí eu já recebi esse convite. E aí nós fizemos um grande trabalho durante 2 anos no mandato dele, e eu terminei como treinador do Sub-20, auxiliar técnico profissional ali, ajudava o professor Zezito e depois o Gilson Kleina, na época, que era também o treinador do profissional. E aí a primeira oportunidade foi aí, depois eu voltei a fazer o trabalho em escolinha e tal, fiquei um período, porque a gente não tinha conhecimento, não tinha abertura ainda fora, né, para ter oportunidade em clube. E na época a Caldense mudou a diretoria, aí trouxe todo o pessoal que apoiou, e aí é um cargo político, aquela né? tradicional a questão mudança, política, né? E aí depois em 2012 eu tive a minha oportunidade novamente de sair para clube, aí daí em diante eu só fiquei em clube, nunca mais voltei para a escola. Porque o primeiro clube fora de Poços foi o Velo Clube Rio Clarense. Foi o Velo Clube em 2012, né? Eu fui treinador lá do Sub-15. E aí nós fizemos um grande campeonato paulista, né? Uma campanha que fazia anos que o Velo Clube não fazia. E aí depois recebi o convite do Mogi Mirim, né, para outra temporada. Mogi Mirim tinha um timaço na época. E era o Rivaldo, né, nosso presidente na época, mas quando eu cheguei lá, eu cheguei com o campeonato o time já estava montado, o campeonato já tinha começado. E aí eu peguei a equipe um pouco desacreditada, tudo. Meus 5 primeiros jogos, a gente tinha feito só 2 pontos, né? 2 empates e 3 derrotas.
E até o presidente lá na época queria mandar embora. E aí o diretor Marcão, né, que é de Pirassununga, que hoje é observador técnico do Palmeiras, ele falou, não, eu acompanho todos os treinos, todos os jogos, o trabalho dele é fantástico, tudo, tá faltando um detalhezinho para ele ganhar jogos, uma outra pecinha, tudo. E aí nós fechamos com os jogadores, porque na primeira fase era 14 jogos, e faltavam 9 jogos ainda. Então eu falei com os jogadores, né, expliquei a situação, e aí nós colocamos uma meta de que dali para frente a gente não ia perder mais nenhum jogo na primeira fase, a gente ia ter 9 vitórias em 9 jogos. E teve. E tivemos 8 vitórias em 8 jogos, porque no 9º jogo eu não pude fazer porque a Ponte Preta me chamou. Você foi para a Ponte. Fui para a Ponte e assim, nas minhas contas, a gente tinha feito 7 vitórias já, precisava de mais uma vitória. A gente era o último da chave nessa época, em 8º. Nós fomos lá para vice-líder com 1 ponto atrás da Ponte, que era líder. Inclusive ganhamos da Ponte também. Aí os caras falaram, vamos pegar esse cara. Isso, Aí, antes de fazer o 8º jogo, a Ponte me convidou, eu conversei com o pessoal da Ponte, conversei com o pessoal do Mojimirim de uma forma bem ética, e pedi para os dois deixar eu fazer o último jogo, o 8º jogo, que pelas minhas contas daria com antecedência a classificação, que é o que eu tinha prometido para o presidente e para os jogadores, que a gente ia classificar esse time, que estava em último e a gente conseguiu. E aí deu certo, vencemos fora de casa 3-0, e aí no vestiário eu dei a notícia para os meninos, aí a choradeira, tudo, porque os jogadores se apegam, né, tudo. Lógico. E aí eu fiz a última rodada da Ponte Preta, se a gente perde o jogo lá pela Ponte, o Mojimirim ganhasse, a gente seria o vice, né, para a Ponte, e eles teriam passado, o Mojimirim teria passado como líder. Então nós colocamos os dois times na ponta, né? E até quem assumiu no meu lugar no Mojimirim na época era meu companheiro de quarto lá no Mojimirim e era preparador físico do Sub-17, o Rafael Paiva, que hoje é o treinador do profissional do Vasco da Gama. Sim. Ele queria muito ser treinador e ele sempre conversava comigo, ele era preparador físico do 17, ele já tinha trabalhado no projeto Bugrim do Guarani. E aí eu indiquei ele no meu lugar, no meu cargo do Sub-15 do Mojimirim. Porque eu falei, não posso sair e deixar o time na mão sem... Pronto, Mogi e Ponte. Foi a Ponte, fomos nós. Nós ganhamos deles. Então, depois que começou aquela festa de vitórias do Mojimirim, a única derrota foi para você mesmo. Então. Mas aí foi um grande trabalho que nós fizemos no Mojimirim, um grande trabalho na Ponte. A Ponte naquele ano era 84 times no campeonato e nós ficamos em 3º lugar no campeonato, que fazia, se não me engano, acho que era 15 anos que a Ponte não chegava numa semifinal da categoria Sub-15 do Campeonato Paulista. E aí a gente conseguiu... Você ficou parece 3 anos lá, né, Marcelo? Ficamos 3 anos, de 2013 até 2016. E de lá continuou... Aí de lá eu quis seguir minha carreira em clube profissional. E aí eu senti que eu estava pronto já para trabalhar só no profissional. Aí, como eu estava recebendo seguro-desemprego da Ponte, ainda tudo, eu recebi o convite do Leiteria, ali de Guaxupé, que era o presidente da Esportiva de Guaxupé, para fazer um trabalho lá do Campeonato Mineiro, essa divisão que nós estamos com o Vulcão. E aí com mais jogadores da cidade, um outro de fora, e a gente fez o trabalho lá também, e dali abriu porta. Aí depois eu já rodei em vários clubes em Minas, vários clubes em São Paulo. Eu lembro quando você foi pro Betim, né? Inclusive nós temos uma imagem aí do Marcelinho lá no Betim também, com o Mancini, né? Isso. Que foi lateral, chegou a jogar de zagueiro, filho do Mancini mesmo, né? Que é filho, né, do... E o Mancini foi seleção brasileira também. Seleção brasileira. Foi seleção brasileira. Eu me lembro dele depois, eu acho que era depois... nosso coordenador técnico na época. Depois do Betim, parece que ele foi pro Vila, trabalhou no Vila também. No Vila, aí estava no Aimorés recentemente também. E assim, aí eu trabalhei em Minas aqui no Serraniense, né, que era o antigo betinense. Trabalhei no Betim por 2 temporadas, em 2019 a gente subiu no primeiro ano do clube, né, já para a divisão de módulo 2. E trabalhei no Pouso Alegre, fui o primeiro treinador após 20 anos de inatividade do Pouso Alegre, então todo esse trabalho de manager eu tive que fazer lá também com o Paulo da Pinto, que ele me pediu. Na época, o Marcelo, estou muito tempo fora do futebol, então você que está mais atualizado, me ajuda a organizar os departamentos, fazer tudo e tal, e a gente ajudou e deu essa alavancada do Pouso Alegre aí, esse pontapé inicial. Trabalhei no Linense, trabalhei no Taubaté, vários clubes, né, do estado de São Paulo, no José Bonifácio também. E nós fizemos grandes trabalhos, né? Fiz 2 trabalhos fora do país também, né? 2 trabalhos, um na Rússia e outro na Coreia do Sul.
E isso aí nos capacitou bastante, né? Toda essa caminhada nos capacitou bastante. Então hoje a gente não se assusta, igual você se assustou de eu aceitar o Vulcão. A gente não se assusta mais com essa condição. Desafio, né? Sempre mais um desafio. E você acompanhou de perto em 2017, que nós tivemos uma condição bem mais difícil a nível estrutural, não de equipe. Que lá eu consegui fazer o planejamento. Aquele time era muito bom. Lá eu consegui montar o time do zero, entendeu? E aí o time era excelente. Pena que, não, como sempre, não tinha dinheiro, né? E no meio do caminho sentiu-se porque tudo converge para que a coisa funcione com dinheiro também, senão não vai, né, Marcelo? E aí, aquela época, 18 jogos, né, era 9 em casa, 9 fora, o único time invicto no Ronaldão. Por causa você me passou um número que eu nem sabia, esses dias dos jogos no Ronaldão, foi a minha única derrota, né, que eu tive. Foi. Né, que você mesmo falou, 16 jogos no Ronaldão, você só teve uma derrota. Então agora, Marcelo, fazer curso na CBF é um custo altíssimo, né, cara? Como é que você conseguiu equalizar essa situação e para ter os cursos que você tem hoje? Então, na verdade, a gente pode pensar de duas formas, custo ou investimento, né? Eu penso como investimento, porque eu estou seguindo a minha carreira, estou trabalhando na área, naquilo que eu me preparei e planejei. E assim, a gente trabalhou em vários clubes que o salário não era tão alto, e a gente tinha que às vezes usar esse salário, esse pouco salário para se sustentar e ainda ir pagando paralelamente as licenças, né? Muitos aí em grandes clubes recebendo salários altíssimos e eu lá no meio deles, né? Com aquele salário mais baixo, tendo que parcelar a licença, tudo. Mas o objetivo sempre traçado e Deus sempre no comando, né? Deus abrindo uma porta aqui, outra ali e a gente sempre aproveitando. E eu sempre paguei do meu bolso, do meu suor, do meu trabalho. Não tive ajuda de ninguém para pagar essas licenças para mim. Né? Deus foi capacitando, foi abrindo porta para que a gente conseguisse se sustentar e pagar. E nos cursos da CBF você conviveu com grandes treinadores, né, Marcelo? Sim. E a gente se encontrou com vários daqueles que a gente está acostumado a ver na TV, né? E aí depois era nosso companheiro de classe ali, aluno, sentado do mesmo lado, o Rogério Ceni, Cuca, o Pintado, né? Vários treinadores, o próprio Matheus Bach, filho do Tite, o Lisca Doido, o pessoal chama de Lisca Doido, então vários outros treinadores, né? Que a gente fez desde a licença B até essa Pro. E assim, uma convivência muito boa, muito grande, uma troca de experiências legal também, de eles estar passando para a gente algumas situações que a gente ainda não havia passado, porque a disparidade entre os clubes que eles trabalham com os que a gente vinha trabalhando é muito grande. E aí agora sim fui para um clube do nível melhor, que é o Avaí, que bateu tudo aquilo que eles falavam para a gente, né? E todo clube que a gente passa, a gente traz os aprendizados também. Como é que foi esse contato com o Gilmar Dalpozo? Então, que era o treinador do Avaí, hoje está na Chapecoense, inclusive. Sim. Nessa última licença, agora a licença Pro, estava lá a comissão técnica da seleção brasileira. Né? O Matheus Bach, filho do Tite, o Clebinho Xavier, que agora acabou de anunciar que não vai ser mais auxiliar técnico, vai se transformar em treinador, e o Tomás, que continua até hoje como analista de desempenho da seleção brasileira. E aí, por ordem alfabética, você senta na mesma mesa dos caras. E o Matheus, né, com M, eu com M, e calhou que a gente sentou na mesma mesa, e aí a gente trocava muita ideia, experiências, né, eu mostrando para ele qual a forma que eu penso, a forma que eu trabalho, a minha organização, para treino, para jogo, tudo, e ele também mostrando a dele, da seleção, como é que funciona, a gente trocando ideia, e no dia a dia também tem as aulas práticas. E assim, Deus é tão bom que todas as 3 licenças que eu fiz, todas elas eu fui escolhido para ser o treinador principal, porque lá são todos treinadores. E aí eles escolhem um para ser o principal dessa comissão técnica de 4, 5 treinadores. Então Lisca, alguns outros treinadores eram os meus auxiliares. E aí eu que dava o treino principal. E ali você mostra a tua desenvoltura. Então eu sempre aproveitei esses treinos, essas licenças, para mostrar o meu conhecimento. Tudo aquilo que eu sei. E aí eu mostrava mesmo. Nas aulas eu participava da parte teórica, perguntando, sugerindo, tal, mostrando que eu tenho conhecimento. E na parte prática também. Na hora de dar o treino, mostrava que eu tenho conhecimento, tudo. E aí o pessoal foi vendo, o Marcelo tem conhecimento, aí puxava o meu currículo. E aí o Gilmar Dalpozo, ele é padrinho de casamento, o Tite é padrinho de casamento dele. E aí eles se falam muito, o Matheus muito. E aí o Gilmar, ele perdeu o auxiliar técnico para ir pro Avaí. E antes de ir pro Avaí, ele não tinha proposta ainda. E aí ele precisava de um auxiliar, que atendesse aquilo que ele precisa. E aí ele passou pro Matheus, filho do Tite, o Matheus falou, o Marcelo, vai encaixar as características que você precisa.
né, que domina, que entende o jogo, domina treino e domina a parte de tecnologia, porque eu domino muito tecnologia. Aí nós estamos vendo, né? Isso. Com o Lisca. Ali era até um contraste, Davi Golias aí. Né? Davi Golias, Ali a gente já discutindo uma questão tática e estratégica do próprio treino, já preparando para o jogo, né? E aí, dentro disso, o Gilmar me ligou, fez várias entrevistas comigo, tudo, e gostou. E ele falou, Marcelo, a hora que pintar a oportunidade, eu quero levar você comigo. Ele não te levou para a Chape por quê? Então, ou tentou te levar? Como é que é essa história? Então, ele tentou me levar, né? Mas aí, esse auxiliar técnico dele foi tentar carreira solo como treinador, em Brasília. E parece que não deu muito certo, não gostou, não deu. Aí ele pediu pro Gilmar aceitar ele de volta como auxiliar técnico dele. E eles já tinham trabalhado, acho que durante 5 anos juntos, tiveram grandes trabalhos, inclusive na própria Chape, ele é muito conhecido lá, esse auxiliar. E aí o Gilmar queria levar nós dois, porque tinha gostado muito de trabalhar comigo. E aí o Gilmar me ligou e falou, Marcelo, aconteceu uma situação, tudo, eu tô indo pra Chapecoense, eu queria muito te levar tal, mas o Emerson voltou tudo, e é um cara que já estava mais tempo comigo, aí eu fiquei sem jeito e tal. E lá já tem 2 auxiliares técnicos da casa. E você mantém contato com ele ainda? A gente conversa toda semana. Depois da chapuletada de ontem, você não falou com ele? Ainda não. Eu espero, que eu já conheço ele, na hora não é bom. Tem que esperar 1 ou 2 dias para conversar, porque ele tá mais, a poeira baixar. Contra o Santos eu já conversei logo, a hora que apitou o final do jogo, já mandei uma mensagem. Mas aí nós fizemos esse trabalho lá e ele me explicou, né? Falou, Marcelo, eu gostaria muito, mas continua na minha cabeça ainda nos próximos trabalhos, se eu tiver a possibilidade de levar 2 auxiliares. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para mais um pequeno bloco de intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os planos do Marcelinho, o que ele está idealizando daqui para frente. Ele vai explicar direitinho por que ele escolheu ficar esse resto de temporada aqui em Poços de Caldas. Daqui a pouquinho. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta. Hoje o nosso convidado aqui é o Marcelo Albino, técnico de futebol, licença Pro da CBF, que aceitou uma bucha danada, pegou o vulcão aí porque tem amigos ali dentro, o próprio presidente já explicou isso aqui. Daqui para frente, Marcelo, qual que é o projeto? Eu sei que você já explicou por alto que a sua esposa está grávida, que você escolheu ficar ao lado dela nessa gestação, mas claro que você tem planos para o futuro. O que passa hoje na cabeça? Então, acima dos meus planos, claro, são os planos de Deus, né? E a gente sempre pede direção para Ele me mostrar quais as decisões a gente precisa tomar. Mas, a minha ideia é ficar ainda esse período aqui em Poços de Caldas, virando o ano, tudo, a gente, quem sabe até o meio do ano que vem. É claro que se pintar uma possibilidade, às vezes, de campeonato brasileiro, ou alguma situação fora do país, que sejam muito interessante, que eu consiga, às vezes, levar minha esposa junto, né? A gente pode estar avaliando, analisando, sim. Mas a ideia inicial é a gente estar esse período aqui em Poços de Caldas, né? Pelo menos até o meio do ano que vem, para a gente poder acompanhar, né, o desenvolvimento da criança e também o nascimento. E aí daí em diante a gente dá uma sequência, né, saindo um pouco também, né, para outros clubes. Mas é igual eu falei, se for às vezes uma possibilidade de sair que seja muito convincente e irrecusável, a gente vai sem problema, desde que a gente consiga
manter essa proximidade com a minha esposa, né, esse suporte que ela precisa. Caso contrário, eu vou ficar em Poços de Caldas mesmo nesse período. A gente continua fazendo os contatos, vou continuar me reciclando, me atualizando e aí a gente vê, entrega na mão de Deus, vê o que ele prepara pra gente. Como é que é o treinador de futebol, Marcelo, fora do cenário de estar trabalhando, que é o teu caso hoje? Há contatos de como é que você está, o outro treinador mais antigo, aquele companheiro de curso da CBF, mantém-se esse contato permanente ou os amigos vão se distanciando? Como é que é esse cenário aí? Então, infelizmente, a nossa classe de treinadores, eu não sei fora do Brasil, mas aqui dentro do Brasil, infelizmente, a nossa classe não é muito unida, né? Os treinadores, eles não são tão próximos, a maioria deles confundem um pouco as coisas, você ser adversário e às vezes uns às vezes nem conversa direito com você mais porque você vai jogar contra ou você entrou no lugar dele porque ele saiu do clube, mas acha que a culpa é sua. Tem esses probleminhas, mas assim, a gente tenta manter um contato via WhatsApp, às vezes uma ligação aqui, outra ali, dando os parabéns por ter ido para um clube ou outro, né? Mas você não pode negar que é uma área muito competitiva. Foi uma indicação de um companheiro de curso que te levou para o Avaí. Isso, justamente, foi uma indicação de companheiro de curso, como auxiliar técnico mas me indicou para trabalhar como auxiliar com o Gilmar. Mas só que assim, infelizmente são poucos que fazem isso, né? O Matheus é uma pessoa fantástica, um coração fantástico, uma criação, né, fantástica também. E é uma pessoa que não faria isso só comigo, mas com qualquer outra pessoa que ele se sentisse à vontade a nível de qualidade para estar indicando. Mas infelizmente é uma classe que poderia ser mais unida, sabe? Para poder brigar mais pelos direitos dos próprios treinadores e também não ficar competindo entre si. A competição que fique lá dentro do campo, mas não fora, né? Mas a gente tenta manter com um ou com outro, a gente tenta manter um contato sim. Mas é difícil, tá? Treinador ficar se indicando um ao outro. São pouquíssimos que indicam. Bom, o Marcelo, como é que é assim, você está trabalhando, você já viveu isso. Aí chega o dirigente e fala, Marcelo, lamento, mas nós vamos ter que colocar um fim no seu trabalho. Como aconteceu no Avaí agora, recente. Sim. Vocês começaram fazendo um trabalho fantástico, pegaram o time lá embaixo, estava lá em cima. Aí tem aquele período de vaca magra, né, que deu aquela... Eu quero até acreditar que você deve ter tido problema ali com ausência de alguns jogadores, falta de jogadores, às vezes o banco, né, mas... Aí como é que é? Chega, é um impacto forte? Como é que funciona isso? Então, se você for ver na Série B, nenhuma das equipes, nenhuma delas, mantiveram o mesmo ritmo o campeonato inteiro. Todas oscilaram, o Santos, Novo Horizontino, todas, o Goiás, o América, todas oscilaram. E o Avaí não ia ser diferente. Essa oscilação teve, mas nós tivemos 16 jogos lá, somente 4 derrotas. Né? Um retrospecto muito bom, pegamos o time em 18º e levamos para a liderança do campeonato e ficamos um período grande lá no G4. Né? E aí nós começamos a perder força por lesão, por cartão, e nós começamos a gente sempre criou muito, mas a gente começou a perder o gol um atrás do outro, a bola não entrava, e aí culminou em algumas derrotas de 1-0, ou de 2-1, ou no empate, né? E uma sequência que culminou na decisão, né, da diretoria para estar fazendo a troca de comando, e é um momento muito difícil para a gente, porque a gente faz assim... Mas nós que já temos mais experiência, né, nós já fazemos 2 planejamentos. Um planejamento para ficar até o final do contrato, se prepara, mas vai se preparando também para o problema de percurso, uma situação dessa. Porque faz parte da profissão. Porque faz parte da profissão, é uma profissão totalmente instável. Então o teu emocional, ele tem que estar muito forte. Né? E você todo dia é provado. Então, assim, é um leão a cada dia. Você não mata de hoje, amanhã já tem 2, depois já tem 3. E outra coisa, Marcelo. E você gira em torno de resultado. Então, assim, você é bom treinador enquanto você estiver ganhando. Você tomou 3 porradas ali, ou 4 porradas, já deixa de ser bom e já quer te mandar embora. Então, você sai igual muitos falam, do céu ao inferno, ou do inferno ao céu, numa fração de segundo estalo de dedo. Então, e tem aquela fábula da cigarra e da formiguinha, que deve conhecer, né? Enquanto uma cantava, a outra ia guardando a comidinha. Isso. O treinador de futebol é mais ou menos isso, tem que deixar uma reservinha, porque sabe dessas nuances da profissão? Justamente, você tem que deixar uma reserva, porque você não sabe o período que você vai ficar desempregado. E além disso, se for possível, você também tem uma segunda fonte de renda, além de ser só o futebol. Né? Para poder pelo menos manter as tuas contas fixas do mês, para que você não tenha que mexer naquele dinheiro do salário que você ganhou nos clubes que você estava.
Tá? Agora, quem não faz esse planejamento, depois você sofre nesse período agora de vacas magras, né? Você não sabe se vai ficar 1 mês, 2 meses ou 3 meses fora. Eu fiquei 1 ano e meio antes de ir para o Avaí, porque eu coloquei na minha cabeça o seguinte, que eu não iria mais aceitar as mesmas propostas que eu aceitava antes. E elas continuaram pintando, e eu continuei agradecendo e recusando. E durante esse 1 ano e meio eu tive 10 propostas para sair, uma fora do país e 9 aqui no Brasil. Eu não fui para nenhuma delas, porque eu pedi direção para Deus e não era coisa interessante, que às vezes era para ganhar o que eu ganhei na minha cidade, ou às vezes era para ir lá e achar que ia ganhar, não é nem receber, ou às vezes era tiro muito curto para ficar 2, 3 meses. Então, tem algum clube que não pagou você, não? Teve clube que não pagou, entendeu? Então assim, fica bem difícil, sabe, uma situação. E aí eu parei de aceitar. Assim que eu me casei, eu tomei essa decisão, conversando com a minha esposa, falei, não, agora nós vamos sair daqui para coisa que for mais certa. Tá certo. E eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou sair para uma oportunidade de campeonato brasileiro. Qualquer divisão que seja. Pintou oportunidade, eu vou. Agora para estadual, para essas coisinhas menores assim, e dependendo do clube que chamar, eu não vou. Marcelinho, para finalizar com você, essa sua estada no Vulcão não desmerece, não desvaloriza um pouquinho o cenário da carreira, não? Então, tem duas... Você não tem medo que isso possa atrapalhar? O cara falou, deixa eu ver esse treinador aqui, mas... Sabe? Então, o ideal é você sair de uma situação que você estava do Avaí, da Série B, e não pegar mais essas situações, dessas divisões, e pegar só naquele nível, né? Mas a gente sabe que o mercado também ele é um pouco fechado, então se você for ficar só esperando isso também, fica complicado. Agora sim, nós precisamos ter duas visões, uma é essa, e a outra visão é de quem realmente entende de futebol. De quem realmente entende de futebol vai pensar assim, pô, o cara sem condição nenhuma, o cara fez esse puta desse trabalho. Ninguém conseguiu fazer esse time jogar e o cara conseguiu fazer o time jogar. Ninguém conseguiu dar um padrão de jogo para esse time, o cara conseguiu com as peças que tinham. Eu acho que vai repercutir muito mais então, isso. Então a ideia minha é essa, que as pessoas que realmente entendem de futebol vai mensurar o meu trabalho dessa forma. Né? Não, o cara, você imagina o cara com estrutura, com condição, eu dando um time melhor para ele, eu dando uma estrutura melhor, numa divisão melhor, o que será que ele vai conseguir fazer? Né? Ô Marcelinho, e quando é que nós vamos saber se vai ser um herdeiro ou uma herdeira? Falta muito, não? Daqui uma semana nós teremos essa notícia. Daqui uma semana a gente já planejou na segunda-feira fazer o exame de sangue mesmo, e aí eu acredito que até sexta-feira da semana que vem a gente já deva pode anunciar. Daqui uns 10 dias, Se é herdeiro ou herdeira. Isso, herdeiro ou herdeira. Mas o que Deus mandar vai ser abraçado com muito carinho e vindo com saúde. Com certeza. A gente vai criar esse anjinho aqui com muito amor e carinho. Com certeza. Que conselho que você daria para o Alessandro Gaiga para a temporada 2025? O conselho que eu daria é o seguinte, alguns deram... a experiência que você tem da bola, claro. Sim. Assim, tem duas situações. Ou você pede licença do Campeonato Mineiro durante 1 ano, e se planeja, se prepara melhor, reorganiza. Ou você entre no campeonato, mas já começa a planejar agora. Começa a planejar agora, através do quê? Já começa a angariar os atletas da cidade e região, faça um trabalho com eles, não precisa ser todo dia, pode ser um trabalho 3 vezes por semana, e vai ter nesses atletas, vai definindo já mais ou menos quem vai ser o comandante, quem vai ser a comissão técnica, para também ele já escolhendo da forma que ele entende, que ele pensa futebol, de preferência um treinador que entenda da divisão também, e que entenda da idade sub-23, e aí começar esse processo agora. E aí, quando estiver chegando mais próximo, faltando aí uns 2 meses para iniciar a competição, você já tem uma basezinha montada, que seja de 6, 7 ou 8 jogadores, que você acha que tem a condição, e você contrata os atletas pontuais naquelas posições que você precisa para o campeonato. Né? E aí você tem esses jogadores junto com os que já estavam antes, 2 meses antes na sua mão trabalhando. Você vai fazer um período de pré-temporada decente, com treinamentos de qualidade, com jogos amistosos de qualidade de forma progressiva a nível de adversário, né? E de preferência adversários com a mesma faixa etária, né? Na reta final você até coloca uns caras mais experientes para jogar contra, e aí você faz todo um processo e trazer parceiros que realmente vão conseguir ir do início ao fim do campeonato, porque foram 3 parcerias que não deram certo. E aí um dado que o próprio presidente falou para mim que eu não sabia, às vezes que a diretoria levou sozinha, sem esses parceiros de fora, eles conseguiram inclusive classificar para outra fase. Quando foram com os parceiros não conseguiram, e que sempre deixaram eles na mão. Então, saber escolher bem esses parceiros, e outra, fazer tudo no papel, no contrato. Futebol não agir de boca.
Não agir de boca, porque se você faz parceria só de boca, o cara some a hora que quer e descer na mão a tua palavra a conta dele. Como aconteceu. Marcelinho. É o conselho que eu daria. Muito obrigado. Sucesso. Eu que agradeço. Você sabe que eu acompanho a sua carreira desde quando você começou, né? Sim, você sabe. Continuo torcendo por você. Vou te ver ainda num time top aí do futebol brasileiro, porque capacidade técnica você tem, formação básica você tem e caráter você tem também. Grande abraço, sucesso. Nós tivemos aqui o Marcelo Albino. Quando quiser, viu, Marcelo? Tá aqui, você pode vir à vontade. Agradeço mais uma vez o convite, né? Como sempre, toda vez que não vai ser convite, vai ser uma convocação. Você me falou sempre a convocação. Eu tenho todo um carinho, gratidão e respeito pela tua pessoa, pelo teu profissionalismo, né? E eu fico muito feliz, né, do programa seu tá bombando aí também. Eu tenho assistido. Você também vira e mexe, manda pra gente. Então eu agradeço muito e estou sempre na torcida, tá? E sempre à tua disposição, aonde você estiver. Tá? Porque obrigado. Todos os programas que você participou, você me convidou, eu estava sempre pronto para atender. Com certeza. Muito obrigado, então, Marcelo Albino. Estamos chegando ao final do programa. Foi legal, né, gente? Foi bacana demais. E o nosso objetivo é trazer sempre personalidades do naipe do Marcelo Albino aqui para você se inteirar dessa história. Grande abraço, eu volto amanhã, sempre a partir do meio-dia. Até lá.